A gente costuma dizer que a empresa estabelece para você o seu desafio, né? E ela eventualmente oferece a você uma posição hierárquica como gestora, como gestor. Mas quem vai definir de fato se você é líder ou não são os seus liderados. É a tua equipe que vai de fato dizer, olha, eu me inspiro em você, eu acredito na tua visão, o teu olhar de negócio, o teu olhar de equipe me faz engajar, né? Então, essa distinção entre liderança e gestão é muito importante para a gente conseguir aprofundar esse assunto, né? Uma pergunta que eu gostaria de fazer a você nesse início de jornada é o seguinte: tem algum gestor ou algum líder na tua caminhada que foi muito impactante, que foi uma espécie de referência para você, que você pode dizer que essa pessoa me ajudou a crescer, me estimulou, me provocou e tudo mais? Tem alguém que deixou essa marca na tua vida? Algum líder que realmente foi alguns líderes, eventualmente, algumas líderes que impactaram muito a tua jornada? Até hoje você os tem como referência? Maravilha. Eu tenho também algumas pessoas que impactaram muito a minha vida. Eu tenho o privilégio de convidá-las para almoçar e você sabe, eu pago o almoço, né? Porque eu sei que eu devo muito para essa pessoa. Que possamos nós sermos esse tipo de liderança que vai impactar a vida das pessoas, né? Que vai eventualmente enxergar naqueles nossos liderados mais potencial que o próprio liderado percebe, né? Fala, nossa, esse meu líder acredita mais em mim do que eu mesmo. Vou buscar, vou atrás. E aí a pessoa cresce, né? Se desenvolve. Agora, por outro lado, passou pela tua jornada, pela tua caminhada, alguns líderes que ensinaram muito a você o que não deveria ser feito? Verdadeira referência de como não fazer? Tem alguns aí que te vêm à mente? Certamente. Eu receio, se a sua jornada for parecida com a minha, que esse segundo grupo é mais numeroso. E a gente aprendeu muita coisa com esses caras, né? Você fala, olha um exemplo maravilhoso de como não fazer, né? Que jamais sejamos esse tipo de referência para as pessoas. A liderança deixa uma marca na vida da gente, a liderança madura e preparada, né? A gente impacta a jornada dos colaboradores, das pessoas. Mas você concordaria comigo se eu te dissesse que o líder também impacta o resultado da organização, os resultados empresariais? Ele impacta a sustentabilidade de um negócio? Se você parar para pensar, a gente poderia dividir liderança em duas camadas. O primeiro nível de liderança, a gente até poderia chamar de liderança operacional. São os nossos coordenadores, são os gerentes de primeiro nível e tudo mais. Aquela galera que tinha um desempenho técnico tão legal, que se tornou uma referência para os seus pares e acabou sendo promovido para uma posição inicial de liderança. E é um desafio, né, gente? Liderar um time e mobilizar as pessoas e tudo mais. Mas ao longo da jornada, com o seu amadurecimento, com o seu desenvolvimento, você acaba alcançando posições estratégicas ou posições executivas, não é? E aí você se torna uma diretora, um diretor, eventualmente C-level, né? CFO, alguma coisa assim e tal. CTO, né? CIO, então você está lá nas posições executivas da organização e aí você tem um impacto muito forte no negócio. A gente pode dizer que essa liderança estratégica do negócio, ela impacta o crescimento sustentável desse negócio. Ela impacta resultados de curto prazo, sem dúvida, mas as decisões que ela tomar agora vão impactar o futuro, a sobrevivência ou a não sobrevivência de um negócio. Se tomar a decisão errada, e acredite, nesse tipo de posição não tem decisão certa, né? É tudo muito ambíguo, envolve muitos riscos, toma decisão, gerencia a estratégia, faz os movimentos e as adequações com base nos cenários, né? Então, tem um impacto muito forte na vitalidade organizacional, no crescimento e na sustentabilidade. Quando a gente vem para a nossa liderança um pouco mais operacional, ela também é extremamente relevante, porque ela impacta os colaboradores, né? Ela vai engajar as pessoas que estão trabalhando nos processos, os colaboradores individuais, digamos assim, os talentos organizacionais, né? E as pessoas, elas trabalham, não se engane, elas trabalham para seus líderes, né? E muitas vezes elas pedem demissão não da empresa, né, gente? Elas pedem demissão dos seus líderes. Então, quem é capaz de gerar um clima legal, um ambiente legal, são as lideranças que estão ali tocando suas coordenações, as suas gerências e tudo mais. E, ao mesmo tempo, esses líderes estão muito focados na excelência dos processos, melhorando a qualidade do trabalho, o amadurecimento do trabalho, né? A eficiência do trabalho. No final, se você parar para pensar, o nosso desafio se resume a 2 P's, né? Gerenciar pessoas
e gerenciar processos. Se você faz um excelente trabalho com pessoas, mas o processo é uma bagunça, não vai dar certo, né? Aliás, não é nem gestão de pessoas, é gestão de heróis, né? Porque quando o processo não está bom, tem que fazer uns atos de heroísmo, não tem? Fechamento de mês, aquelas viradas de entrega de projeto, aquelas coisas todas, né? Agora, o contrário também, quando os processos são maravilhosos, mas as pessoas estão se sentindo hostilizadas, o ambiente não é bom, rotatividade imensa, o próprio processo acaba não se tornando consistente porque as pessoas não estão engajadas, não estão à vontade, não estão satisfeitas naquele ambiente, né? Então, a gente está falando de 3 stakeholders muito importantes aqui. Quando eu falo em crescimento sustentável, quem que é o stakeholder? Acionista. É o dono. Quando eu falo em engajamento dos colaboradores, quem são os stakeholders? Funcionários, né? E quando eu falo em excelência dos processos, quem são os stakeholders aqui? Aqui, se os processos funcionarem de maneira impecável, a gente impacta o cliente, né? E a promessa que foi feita para o cliente será cumprida, porque o processo é impecável, as pessoas estão engajadas e a gente faz acontecer. Então, uma liderança amadurecida, seja ela num nível operacional ou num nível estratégico, executivo, ela impacta o sucesso dos negócios. Então, a gente chega à conclusão que o perfil, a maturidade dos líderes de uma organização impacta profundamente a vida das pessoas, impacta profundamente a sustentabilidade do negócio. É algo que deve ser gerenciado, cuidado, desenvolvido, é fundamental, é um fator crítico para o negócio. Então, olha que importante essa nossa interação, esse nosso bate-papo, olha como isso é realmente fundamental. Chama muito a atenção o engajamento que a empresa tem em desenvolver as suas áreas técnicas, as suas áreas operacionais, as suas áreas comerciais e gerenciais, e na hora de desenvolver a liderança vai na raça. Usa o seu bom senso e vê o que dá para fazer e tudo mais, e boa sorte na hora de desligar alguém, ou de contratar alguém, ou de dar feedback para alguém, né? Não é lógico, não é coerente. A gente precisa lapidar continuamente a nossa capacidade de liderança, né? Tem uma metáfora engraçada, que é a maneira como a Marinha norte-americana escolhia os seus marujos, os seus recursos na década de 50. Sabe como ela fazia? Jogava no mar, né? Joga no mar. Se o sujeito voltar, está preparado para trabalhar na Marinha, né? Se não voltar, não é problema nosso, né? E parece que algumas empresas na liderança fazem a mesma coisa, né? Joga ele na liderança e vamos ver o que acontece. A gente precisa dessa preparação. Tem que partir, inclusive, de nós, gestores, uma espécie de lifelong learning, de aprimoramento contínuo. Isso é muito importante, né?